Shalom, shalom, estamos de volta no canal. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah, que está fazendo a menção, da Parashat Hashavua, que é a Parashat Beshalach. A leitura da Brit Hadashah dessa semana está em Yohanan, João, capítulo 6, a partir dos versículos 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali outro barco, senão aquele em que embarcaram seus talmidim, e que Yeshua não embarcara com eles, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades e para perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o mestre dado ações de graças, quando viram que Yeshua não estava ali, nem os seus talmidim, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Yeshua. E achando do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E Yeshua respondeu a eles: deveras digo para vocês, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Sobre ele, Elohim, o Pai, imprimiu seu selo. Perguntaram-lhe: que faremos para realizar as obras de Elohim? E Yeshua respondeu a eles: a obra de Elohim é esta, que creiais naquele que ele expediu. Perguntaram-lhe, então: que sinais fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão dos céus. E Yeshua respondeu a eles: deveras digo para vocês, não foi Moshe que vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Elohim é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram a ele: Mestre, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Yeshua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Porque eu vos disse que, embora que me tenhas visto, não credes em mim. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me expediu. E a vontade do meu Pai que me expediu é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, para que eu o ressuscite no último dia. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Vamos começar o estudo abrindo os nossos olhos para entendermos e lermos os versículos da Brit Hadashah com um olhar de um judeu, baseados na verdade da Torá. Aqui Yeshua está repreendendo essas pessoas, essas multidões de pessoas, porque elas continuam com aquela mente escrava do Mitzrayim, apenas procurando a resolução dos problemas físicos, da fome, do corpo, procurando milagres, procurando resolver os problemas da fisicalidade. Assim como os escravos do Egito estavam, as pessoas que moravam no Egito eram, pessoas que se importavam apenas com a fisicalidade. Então, Yeshua está aqui dizendo para eles: vocês estão atrás de mim para receber pão, comida para o corpo de vocês. Mas o que vocês deviam fazer era crer em mim. Essa crença que Yeshua fala para crer nele é a questão seguinte: do que ele vive, do que ele ensina, do que ele era, Não é apenas acreditar que Yeshua existe ou que Yeshua é um mestre de Torá, um mestre judeu, Qual é essa crença? A crença é acreditar no que é a essência de Yeshua. Nós já sabemos que a essência de Yeshua é a Torá, Voltando para a questão da abertura do mar. Eu falei no vídeo anterior que a água está ligada aos prazeres. Mas e quando a água está turbulenta? E quando a água está cautelosa, cheia de ondas como o mar bravio? O que quer dizer isso? Quer dizer uma bagunça nas emoções, uma bagunça, um caos. E o que faz tirar essa bagunça, essa desordem?
O que faz? O que faz isso é a gente, então, focar naquilo que ordena, naquilo que faz, que põe ordem, né? Então, as pessoas, elas geralmente estão em busca de algo que ordene as vidas delas. Inconscientemente, todo mundo busca sossego, né? Paz, shalom, né? Então, no fim de tudo, todos têm o mesmo desejo. Só que ficam o quê? Envolvidos com as complicações de seus próprios desejos e vontades, né? As suas emoções conturbadas. Quando o mar, ele se abre em 12 partes e se torna o quê? Fixo, né? Paredes fixas, túneis secos para que as pessoas consigam atravessar, através de quê? Através de um servo do Eterno chamado Moshe. Moshe, ele trouxe o quê? A Torá para o mundo. Assim, Yeshua também, por ser ungido, que traz a Torá na própria essência dele, então vai colocar para essas pessoas o quê? Ordem. Ordem no sentido de trazer shalom, de trazer vida plena. Por isso ele diz, vocês estão procurando o pão que sacia a fome de vocês, vocês deveriam estar procurando o pão do céu. O pão do céu, não o pão que Moshe trouxe, o maná, que era também para saciar a fome do corpo. Não. Yeshua está dizendo, não é aquele. Vocês têm que procurar um que sacia para a vida eterna. E qual é o pão que sacia para a vida eterna? Yeshua fala que ele é o pão. É a Torá. A Torá do Eterno é um pão, é uma comida espiritual que enche a nossa alma de vida, que faz-nos, então, iluminar o nosso ser espiritual, né? Vai fazer com que a nossa alma se fortaleça, né? Vai dar alimento à nossa alma, ao nosso ruach. Faz, então, a pessoa sair da confusão de suas próprias bagunças emocionais que ela vive, né? Faz acalmar a água. Assim como a gente vê Yeshua falando também em um momento com seus discípulos, né? Seus talmidim, que o mar estava muito turbulento, com ventos e tempestades, e ele fala para acalmar e aquilo fica calmo. O que Yeshua, com sua palavra, consegue acalmar o mar. Isto quer dizer o quê? Que a Torá sendo dita, a Torá sendo estudada, a Torá sendo recebida pela alma, isso faz acalmar a alma. Yeshua diz para o mar, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, né? Então, tudo apazigua, tudo fica em paz. Então, a shalom, a paz, vem através do quê? Da manifestação da Torá, né? Se eu deixo, não é apenas, eu tenho a Torá em minha casa. Eu tenho que deixar ela manifestar. Como que vai manifestar a Torá? Através das minhas atitudes, das minhas ações. Eu começar, então, a viver a Torá. Se eu aprendi na Torá que eu não devo me vingar de meu irmão, ali está escrito, não vos vingueis. Então, agora, a partir daquele momento que eu li aquilo ali, toda vez que vier vontade, uma emoção, para que eu venha me vingar de alguém, ter uma resposta para poder dar para alguém, ter um ato de ignorância, de violência contra alguém, eu tenho que colocar, então, a palavra da Torá em prática e não fazer aquilo. Aquilo vai trazer a shalom, né? O que traz a shalom? As práticas da Torá. E Yeshua falou, quando vocês comer de mim, que é a Torá, quando vocês se alimentar da Torá, no sentido de viver por ela, vocês não vão ter mais fome. No versículo 38, ele está dizendo assim, porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do que me expediu. Ele está dizendo, olha, eu faço a vontade do Eterno, eu faço a Torá. A Torá é a vontade do Eterno. O que é a Torá? A Torá é o que o Eterno deseja. Se Yeshua está aqui dizendo claramente, eu não vim fazer a minha vontade de ser humano como individual. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, eu vim praticar a Torá. Se vocês comer de mim, comer dessa atitude minha, comer no sentido de fazer, de se alimentar daquilo para que aquilo realmente seja o mais importante. Se você passar um dia, 2, 3 sem comer, morre, meus irmãos. Então, se você pensar na Torá como algo que vai manter a sua vida, literalmente, e passar a se alimentar, a aprender, a fazer as leituras, a fazer os
né, botar em prática. Como eu falei, não adianta ter a Torá em casa. Então você precisa, então, primeiro saber o que tem ali, aprender no sentido de entender o que está escrito ali. Procura um rabino, uma moral, um moré, né? Alguém que vai conseguir trazer códigos da Torá para você de uma forma mais clara. E aquilo tem que ser para você essencial para a sua sobrevivência. E por que é? E nisso, nunca mais você vai ter fome nem sede. No sentido de a sua alma vai estar saciada em shalom, em paz. Porque o que traz paz para a gente? É não ter um problema, é não ter uma doença na família, é ser rico, imensamente rico. Não, porque tem muitas pessoas que são muito ricas e não tem shalom. Tem muitas pessoas que têm saúde e não tem shalom. Tem muitas pessoas que não têm nenhum tipo de... não esquenta a cabeça com nada, mesmo assim são ingratos e cheios de... como é que eu posso dizer? Turbulências emocionais. Então a shalom não está ligada à ausência de problemas. Como eu já falei aqui no canal para vocês, quem não quiser ter problema tem que morrer. Por quê? Porque esse mundo, a gente veio para cá para resolver problemas. Você resolve um problema de manhã, aí pronto, agora de tarde tem outro. À noite vai ter outro. E se você não resolveu de tarde, de noite ele vai estar lá. Então você precisa resolver. É uma escada, é um caminho, é uma caminhada, como é que eu posso dizer? Não tem o que fazer aqui nesse mundo a não ser resolver vários problemas. Aí eu resolvo o problema o almoço está pronto, eu resolvo o problema da casa que está suja, eu resolvo o problema da tarefa da escola do meu filho, eu resolvo o problema de levar meu filho até a escola, de ir para a faculdade, de fazer um trabalho da faculdade. Eu tenho que resolver esse problema agora, aí daqui a pouco eu tenho que resolver outro tipo de problema. Então não vai acabar até o dia de desligar a alma do corpo, porque enquanto nós estivermos no corpo físico, problemas ou grandes ou pequenos, mas eles vão existir. Tendo riqueza, não tendo riqueza, tendo saúde, não tendo saúde, tendo, como é que eu posso dizer, pessoas para atrapalhar, não tendo pessoas para atrapalhar, o problema vai estar lá. Então, a falta da fome e a falta da sede, desse pão que Yeshua está falando, não é a falta de problema. É saber, é aquela certeza, é aquela shalom na alma. É uma satisfação e um prazer espiritual. De quê? De você sentir a liberdade de saber a verdade. Né? Você saber a verdade e você ter plena certeza de que ninguém está lhe enganando, né, sobre aquilo que você está aprendendo, espiritualmente falando. Você saber que você está tendo contato com aquele que lhe fez. Você saber que você está ouvindo a voz do seu Criador, direto, sem interferências. Isso traz prazer para a alma, né? Você se envolver com a sua alma, que é o quê? Que é você. O seu corpo é só um veículo. Então a satisfação da alma, ela vai começar a acontecer, né? E ela vai ter vontade de comer mais, sim. Não porque está com fome, mas porque gosta do prazer de comer aquela comida gostosa, que no caso é o pão, que é a Torá, que é Yeshua, porque Yeshua, ele vive a Torá. Então, se você passar a viver a Torá, você também vai se tornar uma Torá para aqueles que estão ao seu redor. E as pessoas que estiverem ao seu redor, eles vão começar, os que tiverem interesse espiritual, eles vão começar a querer comer dessa Torá que você é. Né? Então vão ficar sempre ali próximos de você no sentido de, por favor, me dê mais um pouco. Me dê mais um pouco, me dê mais um pouco. Vai querer literalmente comer, né? Comer desse conhecimento que é a Torá, que está dentro de você. Então Yeshua, ele está neste sentido sendo o pão da vida, porque ele trazia em sua vivência, em suas palavras, a Torá do Eterno, né? Baruch Hashem. E ele fala aqui no versículo 39, a vontade do meu Pai que me expediu é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a gente sabe que haverá ressurreição dos mortos.
E o Mashiach já vai estar aqui. E Yeshua já vai ter voltado, né? E já estará reinando aqui na terra. E ele vai comandar todas essas coisas. E inclusive a questão de trazer de volta à vida os corpos daqueles que seguiram seus ensinamentos, né? Ele vai comandar. E Mashiach, ele vai estar em frente a todas as coisas, até que tudo seja cumprido, né? E a terra esteja totalmente purificada, e os corpos estejam como no início estiveram, lá no Éden, no Éden, né? Os corpos onde a alma resplandecia sua luz. O corpo não era assim, com essa carne, com essa clipá. Era translúcido, né? Era transparente. O corpo era como fosse a unha da gente. A unha da gente assim, por isso que a gente faz, né, a visão do fogo da Havdalah do final de Shabat na nossa unha, para fazer lembrar, né, do tempo que nossos corpos eram puros, eram transparentes e reluziam a luz da nossa própria alma, que era pura também, né? Porque a alma, ela vem pura para o corpo, né? Infelizmente, com as ações no corpo, nós manchamos a nossa alma e cobrimos ela com clipato, com cascas. Então, existe um ensinamento que acontece a similaridade de forma. O que é isso? Tudo que é parecido atrai o que é parecido. Então, se nós deixarmos as turbulências, o caos da vida, né? Se nós ficarmos fitando os nossos olhos, olhando para isto, o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar nessa vibe de destruição e não vai haver, então, né, uma salvação para nós. Nós não temos que estar focando no problema, nós temos que focar na solução dele. No caso nosso, que nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida, representados por Mashiach, é a Torá do Eterno, os ensinos do Eterno. É dito pelos nossos sábios que haviam 4 tipos de pessoas ali em frente ao mar, antes que o mar se abrisse. Tinha um grupo de pessoas que, quando eles ficaram sabendo que o faraó estava vindo, eles gritaram dizendo: vamos correr para o mar e vamos nos... Eles não correram para o mar no sentido de vamos lá na fé que o mar vai abrir. Não, eles correram disseram assim: vamos para o mar e vamos nos matar. Eu prefiro morrer aqui do que deixar eles nos alcançar. Eles vão fazer coisas piores com a gente. Eu prefiro morrer afogado. Então tinha esse tipo de pessoas que mostrava uma atitude covarde. Então, às vezes o problema aparece na nossa frente e a gente fica nessa de covardia. Qual é a covardia? Desistir da vida. Desistir, deixa pra lá, eu não vou perder meu tempo, isso não vai dar certo. Esses são os covardes desistentes. Tinha um outro grupo de pessoas. Estes, quando viram o faraó vindo, eles, não, vamos guerrear. A gente tem, nós estamos armados, né? Nós temos espadas, vamos lá e vamos atacar eles. São os corajosos, só que são precipitados. Porque nossa guerra, nossa batalha, não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra potestades e principados espirituais. Se eu sair no braço com uma entidade, com um espírito maligno, eu vou perder. E se eu sair na briga de fala com eles também, provavelmente, se eu não tiver muito capacitado da Torá do Eterno, assim como Yeshua, com o pai Yaakov estava, que lutou com Satã e venceu, né? Precisamos estar, então, numa elevação para poder conseguir degladiar com esses espíritos malignos que nos atacam, né? Então, isso também não é uma boa ideia, sair por aí dando um de herói, com uma espada na mão, querendo matar todo mundo. Então, tinha mais um grupo de pessoas, que foram os que falaram: não, agora bora rezar, porque não tem o que fazer, vamos rezar. Deus, ajuda, ajuda, e chorando e pedindo a Deus. Ali na Torá mesmo está escrito: por que vocês estão clamando para mim? Por quê? Qual é o outro grupo de pessoas? Aquele que Nachshon faz parte. O Eterno, esse é o certo. Qual é? Marche. Enfrente a situação de cabeça erguida, confiando no Eterno, que Ele que vai resolver o seu problema para você. Mas nem por isso você vai se acovardar, sair correndo. E nem por isso você vai sair por aí arrancando a cabeça de ninguém. E nem por isso você vai ficar só na
na petição, na reza e no caso, na lamentação diante do Eterno, pedindo e chorando, e rezando, e pedindo, chorando, e rezando. Tem o momento da reza, não é o tempo todo. E na hora que aparece para nós certas coisas, a gente tem que enfrentar aquilo. Tem que caminhar com a cabeça erguida. Tem que atravessar. Fazer como eu falei no vídeo anterior, fazer aquela emoção, perder aquela força dentro de nós, diminuir como é que eu posso dizer? A atenção que a gente dá para certas coisas, emocional, no sentido emocional, né? Fazer aquilo se tornar algo insuperável, que eu não vivo, se não for assim, se não tem, eu vou morrer. Não! Né? Aprender a ter inteligência emocional, controlar as nossas emoções diante dos problemas da vida, né? Então, aprendemos hoje que não devemos idolatrar Mashiach no sentido de achar que ele em si, o Mashiach, é que tem, né, a solução para nós. Muitas comunidades aí escrevem o nome do Mashiach que eles conhecem, salva. Só fulano salva. Isso é idolatria. Grave. Só tem um que salva, o Eterno. O Eterno utiliza de vários meios, inclusive do sangue de Mashiach, para poder fazer a salvação do pecado careta através da capará. O Eterno utiliza da vivência, das falas, das atitudes, dos atos do Mashiach para trazer luz de Torá e salvação para as pessoas. O Eterno utiliza a sua própria palavra, Torá. Utiliza de vários de seus sadiques servos, da maneira que eles viveram, dos seus profetas, o que eles disseram. Tudo isso faz parte do meio do Eterno salvar as almas dos homens. A salvação, a gente tem que entender que é libertação. Libertar de quê? Das prisões que nós mesmos nos criamos para nós e nos prendemos através de transgredir a vontade do Eterno. Já ensinei para os irmãos que não tem essa de Deus proibir ninguém fazer nada. Não é questão de proibir. O Eterno nos avisa que se nós fizermos tal coisa, certas coisas, aquilo vai nos causar uma prisão, uma escravidão. Então a salvação é a libertação da escravidão mental, da escravidão espiritual, né? Que infelizmente muitas pessoas vivem. Que o Eterno abençoe a todos. Peço a vocês que deixem o like no vídeo, comentem sobre a Parashá, sobre a Brita Hadashah aqui no vídeo, e se tiverem algumas perguntas sobre o assunto, também pode deixar que eu vou responder na medida do possível. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehi Traut.